459, sejam todos bem-vindos a mais um 459. Quem aí colocou pressão no sol? Quem que já levantou nessa sexta-feira governando? Coloca aqui para mim, bora TTT. Vamos viver o melhor dia da nossa vida. Já abre os seus olhos agradecendo. Agradece a Deus por esse dia. Agradece a Deus pela oportunidade de você ser melhor, de você fazer diferente. Eu falo, gente, que todos os dias é uma segunda chance. Deus nos dá uma segunda chance todos os dias de fazer o que nós não fizemos, de sermos melhores, de ter atitudes mais alinhadas com o propósito dele. Então, sejam todos bem-vindos. Bora tocar o terror na terra. Façam todos um excepcional dia. Mais 459, sacode essa poeira, que hoje é o melhor dia da sua vida, porque hoje é o dia presente. E o único momento que você pode fazer algo é no momento presente. Não tem como você voltar ontem e fazer, mudar o que você fez ontem. Não tem como você ir lá no amanhã e querer fazer algo no amanhã. É só no hoje. Então, pega papel e caneta. Vamos ativar esse cérebro hoje. Vamos trazer mais conhecimento. Hoje nós vamos falar sobre o bloqueio da culpa. Ontem a gente falou sobre o vitimismo. E a gente está vindo aqui todos os dias trazer para vocês pílulas, trazer para vocês conhecimento. Para quê, Ana? Porque o conhecimento liberta. Quando você começa a sair da ignorância, sair da inconsciência e começa a ter uma consciência, como se você começasse a enxergar algo que você não enxergava antes. Isso já começa o seu processo de cura e de transformação. Então, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre a culpa e eu vou contar para vocês o quanto as pessoas estão carregando esse sentimento de culpa. O quanto as pessoas se sentem culpadas, a maioria das vezes, de maneira inconsciente. Talvez foi você que fez algo na sua vida e que te deixou culpado, talvez o seu passado, você teve atitudes que você se envergonha e aquilo faz com que você se sinta culpado. Então, hoje é dia de libertar. Hoje é dia de limpar, de lavar, de tirar toda a culpa das suas costas. E eu faço essa pergunta aqui hoje para vocês, para a gente começar essa live vai pegar fogo. Então, eu já quero começar te fazendo uma pergunta. Será que você está carregando o bloqueio da culpa? Deixa eu te perguntar, só para a gente poder trazer clareza. Você sente que, por mais que você tente, sempre parece que está em dívida com alguém? Você é daquelas pessoas que fica justificando tudo? Que a pessoa ela vai te perguntando, ou então ela nem te perguntou nada e você já justifica? Você sente que você se cobra demais, se julga pelos erros do passado? Sente um peso constante nos seus ombros, como se nunca pudesse descansar, emocionalmente falando? Você tem dificuldade em comemorar as conquistas, em celebrar? O que você está fazendo, Ana? Eu estou trazendo consciência. Eu estou fazendo perguntas para você começar a trazer consciência se você carrega ou não o bloqueio da culpa. E aquela pessoa que se sente muito culpado, ele não celebra as suas conquistas. Ele não desfruta. Parece que ele está sempre em dívida com ele mesmo, em dívida com as pessoas. É aquela pessoa que justifica o tempo todo. Você precisa responder só sim ou não, só que você quer justificar. Você tem vergonha de se sentir feliz quando as coisas finalmente começam a dar certo? Você se sente merecedor das suas conquistas? Você já se pegou pedindo desculpa o tempo inteiro? Mesmo quando você não fez nada de errado? Você está ali se desculpando? Não me desculpa, não me desculpa. Não, peraí, você nem precisa de pedir desculpa, você não fez nada. Mas é uma necessidade de ficar se desculpando e se justificando o tempo todo. Vai trazendo a consciência se você realmente tem algumas dessas características. Você tem medo de decepcionar os outros, de falhar ou de errar? De novo, tem medo de errar? Tem medo de fracassar? Você deixa de tomar decisões na sua vida por medo do que os outros vão pensar? Você sente que precisa fazer mais, dar mais, ser mais, só para se sentir em paz? Como se você realmente estivesse sempre na dívida, na dívida, na dívida? De verdade, para e pensa. Você já se questionou se merece mesmo ser próspero?
Porque quando eu falo assim, quem quer ser próspero? Todo mundo quer ser próspero. Mas você já se questionou se merece mesmo você ser próspero? Ser perdoado? Você já se questionou isso dentro de você? Se você se sente merecedor dessa prosperidade? Você tem dificuldade em se perdoar por algo que você fez? Ou algo que você deixou de fazer? Na sua infância, ou aqui na fase adulta? Você sente que você não foi o filho ideal? A mãe ideal? A esposa ideal? O cristão ideal? Aquela pessoa que faz o perfeito? Você se cobra por não ter sido esse filho, esse cristão? Você se lembra de situações na sua infância onde você se sentiu culpado? Por coisas, às vezes, que nem era da sua responsabilidade? Talvez nem foi você, mas você se sentiu culpado? Nossa, como eu me identifico. Essa live hoje é para muita gente. Você já se pegou tentando compensar algo? Sendo perfeccionista demais, controlador demais, ou até mesmo se sabotando? Como se você criasse a oportunidade e você mesmo se sabotasse. Você não se sente merecedor de assumir aquela oportunidade que você criou e você mesmo se sabota? Existe uma culpa por trás. Existe uma culpa inconsciente que está fazendo você não ter resultados, que faz você se auto-sabotar, que faz com que você carregue no ombro tanto peso, que faz com que você se justifique o tempo todo, peça desculpas o tempo todo, mesmo quando você não errou, que faz com que você não celebre os seus feitos, os seus micro-resultados, que faz com que você não se sinta merecedor de ser próspero. Sabe por que muita gente aqui ainda não prosperou? Porque carrega culpa. Escreve isso daí, pessoas culpadas não prosperam. Não tem jeito, gente. Pessoas culpadas não prosperam. Porque você vai sempre se sentir na dívida. É como se você fizesse e nada fosse o suficiente. Por isso são pessoas justificadoras. Tudo ela quer justificar. Qualquer ação dela, a pessoa nem perguntou, mas ela está justificando, ela está explicando o porquê que não pode. Você vive em função dos outros? Você é o servidor? Serve todo mundo que está ao seu redor? Você quer sempre ajudar o outro, ser bonzinho com o outro? Pessoas culpadas são pessoas boazinhas demais. São pessoas que falta deitar para o outro pisar em cima. São pessoas que servem demais, mas que no fundo se sentem culpadas. É como se ela sempre estivesse devendo algo para todo mundo. E tudo que ela fizesse não é o suficiente ainda. Então ela tem dificuldade em dizer não para as pessoas. Pelo contrário. Pelo contrário, ela quer agradar, ela quer servir, ela quer ajudar, ela vive em função de outras pessoas. Ela vive o sonho de outras pessoas e não vive o seu próprio, porque ela se sente culpada. Ela se culpa. Então ela não merece viver aquilo. Sim para todas as perguntas. Ana, você está me descrevendo. Putz, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Se você se identificou com qualquer uma dessas perguntas, qualquer uma que eu falei aqui, se você falou eu sou assim, é bem possível que você esteja carregando o bloqueio da culpa. E deixa eu te dizer algo. Essa culpa não vem de Deus. Essa culpa, ela te paralisa, ela te esconde, ela te impede de prosperar. Ela te faz viver muito aquém daquilo que você nasceu para viver. Eu falo que existe um peso invisível da culpa. Um peso que você carrega, mas não tem como você enxergar ele com seus olhos. Tem gente que carrega pesos do passado. Coisas até inconsciente, que você não tem noção ainda, que você não sabe. Um peso silencioso, que não se vê, mas que se sente em cada passo, em cada decisão, em cada relacionamento. A culpa é esse peso invisível que te sufoca. E quem está de fora consegue perceber. Em cada decisão sua.
Cada vez que você fala um sim, precisando dizer um não. Quando você não consegue assumir oportunidades que você mesmo criou. Quando você não se sente digno. E o mundo inteiro ao seu redor está dizendo, vai lá, você merece. E você não se enxerga assim. Quando você fica justificando tudo que você faz para as pessoas. Não tem ninguém te perguntando. Mas a necessidade de você ter que provar algo o tempo todo, isso é uma pessoa culpada. Ela precisa o tempo todo estar justificando, o tempo todo estar ali, parece que ela está sempre em dívida. Sempre em dívida. Com o mundo, com ela mesma, com as pessoas. É o que faz você se olhar no espelho e se questionar: será que eu mereço ser feliz? Será que eu ainda posso recomeçar? Será que eu mereço prosperar? A culpa não deixa você acessar essa frequência. Talvez você tenha cometido alguns erros do passado. Talvez tem coisas que você fez que você se envergonha, ainda na fase adulta, e que você carrega essa culpa. Talvez você tenha tomado algumas decisões na sua vida que não foram as mais saudáveis. Mas eu quero que você me escuta hoje, nessa live. O erro do passado não tem poder de definir o seu futuro. Enquanto você não tirar o peso da culpa, enquanto você permitir que essa culpa ainda fique dentro de você, você não vai conseguir prosperar, crescer, dar resultado. Sim, para todas as perguntas, olha isto. Mas eu vou te falar uma coisa, a gente vive numa sociedade culpada. Tô te falando de verdade. A maioria, eu também tinha esse bloqueio da culpa. E esse bloqueio, eu vou falar qualquer raiz dele para vocês vão entender que a maioria é da sua infância. Veio dos nossos pais. E eles, nenhum pai quis te deixar culpado, mas pela maneira que você foi criado, pelas coisas que você ouviu, você hoje é um adulto que se sente sempre na dívida, se sente sempre culpado. Mas eu quero dizer algo para vocês. A cruz já carregou todo o peso. O perdão já está disponível. Não faz sentido a gente ficar carregando culpa. Não faz sentido você ainda não assumir a sua identidade, porque o perdão já foi liberado. Tá tudo pronto, mas para isso nós temos que se arrepender. É o arrependimento genuíno. Não é você se autoculpar, se autoflagelar, você se autossabotar, mas as pessoas que quem aqui cometeu erros no passado que ainda se sente culpado? É para você que eu tô falando agora. Você que fez algo muito feio no seu passado. Coisas que você se envergonha mesmo, que não tem coragem nem de falar. E você ainda carrega essa culpa. Você não vai conseguir crescer se você não liberar isso. Se você não se arrepender do que você fez, entendendo que você deu o seu melhor com a consciência que você tinha. Não tinha como você fazer diferente. Se você quisesse fazer diferente, você tinha feito. Se você conseguisse fazer, mas você ainda era muito inconsciente. Você ainda era ignorante para algumas coisas. Você não sabia o que você sabe hoje. Tem uma aluna minha que depois que eu dei as aulas, ela falou assim, Ana, se eu soubesse disso que você está me falando, eu nunca tinha divorciado do meu esposo. Porque eu divorciei do meu marido. E ela tá sozinha. E ela fala que a coisa que ela mais queria era reconstruir a família dela. Mas já se passaram muitos anos. E ela falou, olha, se eu tivesse ouvido isso há 15 anos atrás, eu não tinha me separado do meu marido. Mas eu era ignorante. Eu não tinha esse conhecimento ainda. Eu não sabia dessas coisas. E ela se sente culpada pelo divórcio. E ela carrega, por isso que a vida dela ainda não andou. E o que você precisa? Se perdoar. Ana, mas olha o que eu fiz. Ana, mas eu cometi falhas e erros que são imperdoáveis. Não são. Teve uma mulher uma vez que me falou assim, Ana, eu fiz uma coisa muito feia. E eu sei que todo mundo aqui fez coisas feias, mas ninguém fez como eu fiz. E eu carrego essa culpa. Ela cometeu um aborto. E ela realmente não se perdoou por causa desse aborto.
E aí, conversando e orando sobre a vida dela, ela conseguiu acessar esse perdão. Eu já contei essa história aqui, eu acho que algumas vezes. Posso falar uma coisa para vocês? A gente tem que se libertar. É sobre olhar para o céu com sinceridade e dizer: Pai, eu me arrependo. Eu sei que eu fiz coisas que desagradou o seu coração. Eu sei que eu fiz coisas muito feias, muito erradas, mas eu quero viver uma nova vida. Eu quero tirar essa culpa, eu quero me sentir merecedora de prosperar, merecedora das coisas dar certo. Uma pessoa que é muito culpada, quando as coisas começam a dar certo na vida dela, ela não celebra. Ela não consegue enxergar, ela não consegue lidar com o sucesso. Tem pessoas que têm bloqueio de acessar o sucesso. Por quê? Porque se sentem tão culpadas que eu não posso crescer. Eu não posso assumir esse lugar. E aí ela mesma se sabota. As coisas boas começam a acontecer na vida dela e ela começa ela mesma a jogar areia, porque ela se sente culpada. E tem pessoas que vivem se sentindo culpadas, não coisas que aconteceram agora, porque talvez você realmente fez algo agora, na vida adulta, que você se envergonha, mas que se sentem culpadas pelo seu passado, na sua infância, por não ter sido filho ideal, por não terem salvado o casamento dos pais, por terem desejado sair de casa, por terem crescendo ouvindo que era um problema. Imagina a sua mãe e o seu pai, na sua infância, ter falado assim com você: por que eu te tive? Você é um fardo, você é um problema. Olha o quanto que eu tenho que abrir mão da minha vida para poder cuidar de você. Olha aí, ó o sentimento de culpa. O papai e a mamãe estão instalando esse sentimento em você. O que você vai sentir? Por que eu vim? Eu vim para prejudicar a vida dos meus pais. Eu vim para atrapalhar a vida dos meus pais. Por quê? Porque o pai e a mãe ficam jogando para o filho, na infância, de que ele atrapalha a vida dos pais. Que o pai quer sair, o pai quer viver a vida, mas o filho está ali, prendendo a vida dos pais. E aí, o que faz com o filho? O filho se sente culpado. O filho, ele vai crescer sentindo essa culpa, por ter crescido ouvindo que era um problema, que era um fardo, que era muito bagunceiro. E isso gera um sentimento de culpa. Eu quero dizer algo para vocês. Você não é culpado por carregar o que não era seu. A pessoa, quando ela tem um bloqueio de culpa, algumas vezes ela carrega uma culpa que nem é dela. Coisas que nem era para você poder se sentir culpado. A culpa, ela nos aprisiona em histórias que nem sempre foram escritas por você, que nem sempre eram suas. Você carrega uma culpa que não é sua. Você carrega uma dor que nem é sua. E se a gente não se libertar dessa culpa, nós vamos repeti-la. E nós vamos deixar os nossos filhos culpados. Talvez são os seus filhos que se sentem culpados. Por quê? Porque você, inconsciente, passou isso para ele, sem nem saber. Putz, Ana, você falou tudo que já vi. Fui abusada e me sentia culpada. Ainda mais quem foi abusado. Aquela criança que foi abusada, ela se sente culpada como se ela que tivesse feito com aquilo acontecesse. E carrega a culpa a vida inteira. Por uma história que nem é sua, por algo que nem foi você que fez. Uma dor que foi outra pessoa que causou em você. E eu posso falar, o inimigo, ele tem alimentado essa culpa dentro das pessoas. Ele ama ver você acreditando que é indigno. Sabe quanto que o inimigo consegue pegar uma pessoa? Quando ele traz para ela um sentimento de indignidade. Quando ele traz para essa pessoa um sentimento de você não é digno do amor de Deus. Que você não merece. Que você não pode. Porque você vive nessa culpa, vive com medo. E quem vive com culpa não prospera. Quem vive com culpa se auto-sabota. E ele fica só alimentando isso em você. Você não é digno. Você não... Olha o que você fez. Olha de onde, olha as coisas que você já fez na vida. Como é que você é digno do amor de Deus? Como é que você merece?
E ele vai travando as pessoas, ele vai bloqueando as pessoas, ele vai impedindo com que as pessoas acessem o seu maior potencial. Uau, Ana. Posso falar uma coisa? Esse sentimento de culpa vai ficar hoje nessa live. Pois, em nome de Jesus, Pai, eu te peço que todo sentimento de culpa caia por terra agora. Que a gente consiga nos libertar desse peso. Nós vamos fazer um boot no final da live e nós vamos libertar esse peso. Chega de andar culpado. Chega de se auto-sabotar. Chega de não se sentir merecedor das coisas darem certo na sua vida. Para de não celebrar. Tem pessoas que não celebram os micro-resultados. Para de carregar essa culpa. Ana, o que eu preciso? Olhar para o teu passado e liberar, perdoar, arrepender das coisas que você fez. Ana, mas eu fiz coisas muito feias. O dia de arrependimento é agora, é hoje. Deus vai lavar o teu pecado. Ele já lavou, você tem que só se arrepender para a fonte vir e limpar e te purificar, tirar toda a memória, tirar toda a palavra dita. Ana, Jesus é capaz disso? Jesus é capaz disso. Jesus faz nova todas as coisas. Jesus te restaura, te faz limpa, pura, santa, santo. Ana, eu já fiz tanta coisa errada, pois o sangue de Jesus tem o poder de te lavar, de te purificar, de te limpar. Mas o que nós precisamos? De nos arrepender. Hoje é dia de largar esse peso. Porque culpa não é herança dos filhos de Deus. Todos aqui são herdeiros. Então, ninguém aqui tem que carregar culpa. Culpa é prisão de quem ainda não entendeu o poder do perdão. O perdão liberta. O perdão, gente, vai fazer com que você saia daqui hoje até mais leve. Até mais leve. A culpa é uma prisão emocional. Como se você cumprisse uma pena por um erro que já foi perdoado por Deus. Deus já te libertou. O que você está fazendo aí ainda? Quem carrega culpa não consegue correr em direção ao teu propósito. Ou o propósito até chega e a pessoa se sabota. A culpa paralisa. A culpa estagna. É como se o inimigo ficasse sussurrando assim, ó, para poder te impedir de ouvir o perdão, a voz do perdão, de se libertar. Por quê? Porque ele não quer que você acesse o sangue de Jesus. Porque ele sabe que esse sangue de Jesus tira todo o poder do inimigo sobre a tua vida. Deixa eu falar algo para algumas pessoas aqui. Você não é o erro que você cometeu. Você é o recomeço que você decide viver hoje. Agora. Escreve aí, hoje é o dia do recomeço. O que é o recomeço, Ana? Você vai resetar. Você vai se limpar. Não vai existir mais culpa nas suas costas. Porque pessoas culpadas se escondem da vida. Pessoas curadas se levantam para a vida. Pessoas limpas, leves, têm peso, elas se posicionam para a vida. Às vezes, muitos de vocês não estão ainda se posicionando porque existe uma culpa aí dentro. Ana, mas eu fiz tudo certinho, mas talvez é uma culpa lá dos seus pais. Talvez você não tenha nem consciência mesmo, não, mas se sente. Se você faz tudo o que eu disse aqui no início da live, se você se justifica demais pelas coisas, se você não celebra, se você não se sente merecedor de ser feliz, das coisas darem certo para você, se sabota, se você sempre está servindo as pessoas, parece estar sempre em dívida com alguém, existe uma culpa aí dentro que você não está enxergando, mas que veio lá da sua infância, que muitas vezes você nem está sabendo, você nem está, você não tem nem consciência. A culpa faz você se sentir como se você precisasse merecer o amor de Deus, sabe? Eu não mereço o amor porque eu tenho que fazer e eu não fiz, porque eu estou pecando. A religiosidade faz com que muitas pessoas se sintam culpadas. Por isso que eu falei ontem que um bloqueio, ele engancha com o outro. Lembra que eu disse ontem? Por que um bloqueio engancha com o outro? Porque o bloqueio da culpa, ele está intimamente ligado à religiosidade. Quantas vezes eu me senti culpada? Quando eu falava assim, Deus não vai me perdoar, olha as coisas erradas que eu fiz. Eu não sou digna do amor de Deus.
A religião, ela julgava as coisas que eu tinha feito. Eu realmente tinha feito coisas muito erradas. E eu me sentia culpada. Aquilo me paralisava, como se eu tivesse que fazer algo para merecer o amor de Deus. Deixa eu te contar uma coisa. Você não precisa de fazer nada. Deus te ama incondicionalmente. Não existe condições para Ele te amar. E Deus não vai te amar se você for o filho perfeito. Não existe um script. Deus não fez um script para Ele poder te amar. Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Mas Ele ama o pecador. Ele te ama, você não tem que fazer nada para merecer esse amor. É um favor imerecido, é por graça. É graça. Ana, mas eu não mereço. Você não merece mesmo, não, mas ele te ama. Você não merece, fica em paz. Nem eu mereço. E nenhum aqui da live. Mas é por graça. E quando você acessa esse amor, quando você aceita, mais do que acessar o amor, você tem que aceitar o amor. Quando você aceita esse amor entra em você. E não é porque eu mereço, mas o perdão é pela graça. É amor e graça. Olha para a cruz. Jesus olhou para o teu pai e disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Quantas vezes você fez algo na sua vida sem saber? Com inconsciência. Você não sabia o que você estava fazendo. Deus não te vê com os olhos da culpa. Ele te enxerga através do sangue de Jesus. Então ele te vê limpo, purificado. Você não foi chamado para viver condenado. Você foi chamado para caminhar em redenção, redimido, coração contrito, coração arrependido. Olha aqui, a minha mãe sempre me falou que antes de eu nascer, ela solteira, ainda falava que ia ter uma filha chamada Isadora. Sempre me disse isso, eu acredito. Seu coração almeja o que é verdadeiro. Exatamente. Às vezes os pais colocaram: Ana, me conta, qual que é a raiz do bloqueio? Qual que é a raiz do bloqueio da culpa? Vamos lá para a gente poder tratar? Fala, Deus, como você fala através do Espírito Santo. Já é a terceira live que assisto e todos estão sendo a palavra de Deus na minha vida. Glória a Deus, Igor, glória a Deus. Hoje é dia de deixar a culpa para trás. Hoje é dia de você tirar todo o peso do seu passado. Jesus, ele é capaz, ele já fez isso. Ele não é capaz, não, ele já fez. Ele já te libertou dos seus pecados que você nem cometeu. E ele já fez isso por você, porque ele entregou o teu corpo, santo, em sacrifício, para poder te livrar, te perdoar. A raiz do bloqueio da culpa, na maioria das vezes, está ligado a essa crença de indignidade. Por isso que o inimigo mais quer hoje é te deixar culpado. E, gente, isso assim, é o que ele mais quer. E ele, como é que ele usa isso, Ana? O seu pecado. Tem uma maneira de sentir mais culpado aquelas pessoas que estão pecando? Ela perde a paz, que excede todo o entendimento. Ela dorme se sentindo culpada, ela acorda se sentindo culpada. Então você se sente indigno. Uma sensação profunda de que eu não sou bom o suficiente, eu não mereço o amor de Deus, eu não mereço o perdão, eu não mereço prosperar. E essa raiz, ela se forma, a maioria das vezes, nas fases mais precoces da vida. Lá na sua infância, quando os seus pais reforçaram através de palavras ou de experiências também. Talvez você foi abandonado, foi rejeitado, talvez alguma experiência de humilhação fez você se sentir culpado. Algum erro que você cometeu. Esses dias eu escutei uma menina contando um caso, que ela falou assim: você acredita que eu estava com meu coleguinha de sala e o pai dela, isso aqui eu escutei ela contando lá no Brasil, antes de eu vir para a França. Ela me contou, falou assim: e você acredita que na hora que o pai dele chegou, estava eu e ele conversando. Eles deviam ter o quê? Uns 16 anos. Tava eu e meu amigo conversando, e aí na hora que o pai dele chegou, meu amigo contou algo e ele achou que ele estava fazendo certo, mas ele cometeu um erro. O pai dele, na hora, falou para ele: você é burro? Por que você fez isso? Você é retardado? Você tem noção do que você fez? Gente, o menino tem 16 anos. E o pai dele
E essa menina que me contou, que é adolescente também, amiga dele, falou assim: Ana, eu fiquei assustada com ele, pelo jeito que ele falou com o filho dele. Chamando o filho dele de burro, de retardado, falando que o filho dele não devia ter feito aquilo, acabando com o filho dele, por um erro que o filho, ele achou que estava fazendo certo, quando ele mandou a mensagem. Ele achou que ele estava ajudando, e o pai destruiu o filho. Ela falou que o semblante do menino mudou na hora, e ele ficou com vergonha, porque ela estava do lado. Imagina o sentimento de culpa que esse pai jogou nesse filho, nesse momento. Você é burro? Você é retardado? Olha o que você fez. Como é que você faz uma coisa dessa? Você não pensa, não? Imagina o próprio pai falando assim de um filho. Imagina o filho escutando, adolescente. O que ele vai carregar? Que eu sou um burro, que eu não consigo fazer nada direito. Olha o que meu pai disse sobre mim. A maioria da raiz, a raiz da culpa, a grande maioria, ela vem da sua infância mesmo. 99%. Ela tá lá, a raiz mesmo, ela começa a se formar quando você é criança. A partir das experiências que você viveu. Né, de como você foi criado, de como a minha mãe era assim, olha isso. De como você foi criado, de como você, das coisas que você ouviu quando você era criança. Então, a infância, ela tem, é uma criança que teve uma infância com padrões rígidos, ou então com ausência de afeto, ou então com ausência de palavras, né, de incentivo, e pelo contrário, né, aqueles pais muito autoritários, pais frios, pais religiosos. A religiosidade, gente, destrói os filhos. Pais muito religiosos, pais que a maioria, uma vez eu escutei isso, né? Quando a pessoa é militar, pais militares são muito rígidos. Pais que trabalham na polícia, eles acabam passando muito isso para os filhos, sabiam? Essa rigidez, pais muito autoritários, eles não têm muito afeto. Crianças que cresceram tentando agradar para receber amor. O tempo todo ela quer agradar os pais, agradar aquelas pessoas, porque ela quer se sentir amada. Quando a criança ela era responsabilizada pelas suas emoções ou comportamentos, sabe? Quando a pessoa falava assim, olha o que você fez, você me decepcionou, você me dá muito trabalho. Imagina uma mãe chegar para um filho, ou um pai, falar para o filho, olha o que você é uma decepção na minha vida. Olha o que você fez, filho. Como é que você me faz passar vergonha? Que decepção que você fez comigo. Que vergonha de ter um filho igual a você. Imagina uma criança escutar esse tipo de coisa. Você me dá só trabalho. Olha o que você fez. E quando a minha mãe mandava engolir o choro? Tudo isso, gente, a pessoa. A minha mãe dizia que não presta, que eu não prestava para nada. Oh, meu Deus. Imagina, gente. Imagina. Só que por isso que eu falo que nós, todo pai vai errar com o filho. Todo pai vai cometer falhas com o filho. Nós também. Se os nossos pais nos bloquearem, imagina nós com os nossos filhos. Por isso que nós temos que ter consciência. Consciência. Por quê? Porque esse sentimento de culpa, esse bloqueio de culpa começou lá na sua infância. Quando a criança, ou até o adolescente, sente que não foi suficiente para manter o afeto dos pais, que ele nunca fez o suficiente. Quando o pai começa a comparar a sua nota com a nota do coleguinha, ou se compara com a sua irmã, com o seu irmão, quando acredita que foi a causa do divórcio dos pais, imagina uma criança ver os pais se separando e escuta alguém falar, porque vocês faziam bagunça. Olha o que vocês fizeram, os pais de vocês separaram. Imagina uma criança carregar a culpa do divórcio dos pais, da tristeza da mãe. Imagina essa mãe chorando com o filho vendo. E a mãe, muitas vezes, como não sabe lidar com a sua emoção, joga essa tristeza para o filho. Que coitada, é uma criança. Joga a culpa pela distância do pai, ou pelo que o pai, ou então faz com que a criança sinta raiva do pai. Sendo que quem está com raiva é a mãe, não é a criança. O pai não fez nada com a criança, mas fez com a mãe. Mas a mãe quer, por não saber lidar com a dor do divórcio, começa a fazer uma caveira do pai para o filho. Como se o pai fosse a pior pessoa. Imagina esse filho se sentindo culpado. Esse é o sentimento de culpa. E esse sentimento
chega na fase adulta e você vira um adulto que quer agradar o mundo. Você vira um adulto que faz e parece que nunca é suficiente. Você vira um adulto que não celebra os seus resultados. Você vira um adulto que quando você faz algo que você rompeu, você fala, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Você não consegue ver aquilo como um crescimento. Você não consegue celebrar os seus micro-resultados, porque é como se você estivesse sempre na dívida. Sempre. Não, eu tenho que fazer cada vez mais, mais, mais. Esse tipo de gente não tem resultado, não consegue crescer. Porque precisa liberar o filho ideal, aquele filho que não podia errar, aquele filho que não podia passar vergonha nos pais, ou aquele filho que passou vergonha nos pais em algum momento e se sentiu culpado, ou que fez algum erro. Imagina você cometeu algum erro na sua infância, era uma criança, mas você prejudicou alguém, um irmão, você fez algo de errado com seu irmão, com seu coleguinha, com seu primo, com alguém da sua família, só que você era uma criança, só que você se sentiu culpado. E as pessoas ao redor ainda te culparam por aquele ato que você cometeu. E essa culpa está até hoje aí dentro. Você está arrastando ela por anos, por anos, por anos, com uma coisa que já aconteceu. Abusos sexuais. Alguém falou aí, né? Eu me sentia culpada por ter feito, por ter cometido, por ter sido abusada, né? Olha pra você ver, eu fui abusada e eu me sinto culpada por isso. Abusos físicos também, abusos emocionais, situações em que a pessoa se culpa por não ter deixado acontecer, mesmo sendo vítima, por ter deixado acontecer, né? Por que eu deixei aquela pessoa me abusar? Você era vítima naquele momento. E mesmo assim, gera culpa. Cuidado, gente. A religiosidade mal compreendida também gera culpa. A crença de que Deus só aceita as pessoas certas e que quem erra, você não vai para o céu. Quem já escutou essa frase? Deus não vai te perdoar. Você não vai para o céu. Olha o que você está fazendo, menino. Deus não vai te perdoar nunca. Para de ficar fazendo coisa que Deus não gosta. Deus não vai. Deus, como é que você vai para o céu? Gente, eu já escutei tanto isso. E eu me sentia tão indigna do amor de Deus. Porque eu carregava tanta culpa. Eu achava que Deus nunca ia me perdoar. Ana, tudo isso é para mim. Glória a Deus. Ana, eu me cobrei muito porque cuidei dos meus filhos praticamente só. Tira essa culpa das suas costas. Tem pessoas que têm um orgulho disfarçado. E aquele orgulho faz com que ela. É como se a culpa persistente muitas vezes está ligada a esse orgulho. Eu não aceito que eu errei. Eu não aceito que eu fiz dessa maneira. Eu não aceito isso desse jeito. Sabe aquele orgulho mascarado de culpa? A pessoa ela se pune por ela não ter sido perfeita. Ou algumas vezes ela nem começa, porque não está perfeito ainda. Então ela sempre precisa fazer sem erros. Sem nada, tem que ser perfeito. A raiz da culpa é a quebra da identidade, é a desconexão do amor incondicional de Deus e é a crença de que você precisa pagar para ser aceito. Mas a verdade é, o preço já foi pago, lá na cruz. Você não precisa de fazer nada para acessar esse perdão. Já está feito. Ana, como é que eu venço o sentimento de culpa? Arrependimento. O passado, ele precisa ser perdoado. Você arrepende daquilo que te gera culpa, você perdoa os seus pais por toda essa culpa, você tira o peso do passado, tira... Ana, quais são os sintomas de quem está vivendo o bloqueio da culpa? Essas pessoas, às vezes, elas se sentem tristes, mesmo não tendo motivo aparente. Ela fica sendo, ela um sentimento de tristeza. Muitas vezes ela é ansiosa, ou então ela carrega uma angústia, sabe? Especialmente, né, naquelas, quando ela lembra de alguma situação onde ela poderia ter feito melhor, onde ela poderia ter sido melhor, ela sente sempre uma vergonha, uma sensação de inadequação. Eu não sou desse lugar, sabe assim? Tipo assim, ela não merece, é um sentimento de imerecimento. Ela sente menos do que os outros, sabe? Se sente assim, eu estou sempre inferior. Uma pessoa que se sente culpada, ela se sente sempre abaixo do resto da população. Todo mundo é melhor do que ela. Ela tem esse sentimento de inferioridade, sabe? Esse sentimento de indignação. E sente um peso, um peso. E outra coisa, ela tem medo de ser exposta.
ou julgada. Pessoas que se sentem culpadas têm medo de se posicionar. Elas não se posicionam. Elas não assumem o seu lugar aqui no mundo. Ficam sempre nos bastidores, ficam sempre escondidas, sabe? Então ela se sabota. Ana, quais são os comportamentos comuns? Quem quer anotar? Autossabotagem. Autossabotagem é você destruir algo que você mesmo construiu. Dificuldade de receber elogios. Pessoa que é muito culpada, você fala assim, você tá tão linda hoje, a ela, que isso? Ela não recebe elogio. Ela tem dificuldade, né? Ela pede desculpa o tempo todo ela busca por aprovação das pessoas, o tempo todo ela quer ser amada, ela tem um sentimento como se ela estivesse errando, ela tem que compensar um erro. Pensa que a culpa, ela vem de um erro que talvez nem foi seu, mas existiu um erro, e você vive a vida inteira querendo compensar esse erro, entende? E aí você quer compensar esse erro através das situações atuais. Sendo que esse erro foi lá na sua infância, talvez com o pai, com a mãe, com alguém, e você está usando o seu dia de hoje, as pessoas que chegam até você, e você fica compensando aquele sentimento de erro que está latente no seu inconsciente. É como se estivesse aqui, ó, eu preciso consertar isso. Uma pessoa que quer consertar algo o tempo todo. Então ela fica naquele sentimento, né, de ter que fazer, de ter que construir, de eu tô devendo o tempo todo. A culpa é uma emoção que surge quando nós acreditamos que fizemos algo de errado e que você é indigno. Ela carrega esse peso emocional que faz não nos sentir adequados. Você está sempre inadequado, errado. Ana, como é que a culpa é formada? Já falei, ou na sua infância, né, por coisas que você ouviu, nosso cérebro, ele é altamente moldável. É como se na sua infância você fosse uma esponja. E essa esponja, tudo que você recebe, você suga tudo. Então imagina você escutando todas essas frases que eu disse. Você me deixou triste, o que você fez comigo? Por sua causa. Quem já escutou isso dos pais? Eu já escutei. Por sua causa, eu não vou conseguir chegar no horário. Por sua causa, eu vou perder esse emprego. Por sua causa, fulano brigou comigo, filho. Por sua causa, olha o que você fez, filho. Imagina uma mãe e um pai o tempo todo falando com o filho, por sua causa. Por sua causa, imagina a causa, imagina o peso que esse filho vai carregar. Meu Deus! Meu Deus, por minha causa, meu pai não conseguiu crescer na vida. Porque eu nasci, a minha mãe, né? O problema é quando você joga isso. Talvez você, mãe, teve que abrir mão da sua vida mesmo para cuidar do filho. Mas não tem que jogar essa culpa para ele. Ele não tem culpa disso. Ele não pediu para nascer. E quando você começa a jogar para cima dele toda essa culpa, por sua causa, e essas crenças vão ficar no inconsciente dele e vão reverberar onde? Na fase adulta. Na fase adulta. Agora, tem pessoas que na fase adulta cometeram erros, traições, abandonos, falhas com os filhos, né, problemas de carreira, falhas de caráter, também tem que libertar, também precisa se perdoar, também precisa, deixar. Ana, o que esse sentimento de culpa causa na gente? Relacionamentos tóxicos, falta de prosperidade, a pessoa não consegue prosperar, autossabotagem, desvalorização, uma alta exigência. Pessoas que carregam o bloqueio da culpa têm medo de dizer não para as pessoas. E é isso que eu disse. Quer sempre compensar, quer sempre compensar. Porque ela tem essa crença de que eu não sou boa o suficiente. Eu falhei, eu machuquei alguém, eu fiz algo de errado. Eu não deixei meus pais crescerem. Eu sou culpada do divórcio dos meus pais. Eu sou um fardo. Eu vim para atrapalhar a vida da minha mãe. Eu não sou digno do amor de Deus. Deus nunca vai me perdoar. Olha as coisas que eu fiz. Talvez os seus pais, eles não souberam lidar com as suas próprias emoções. E aí eles acabam jogando isso para cima de vocês. E de maneira inconsciente, gente, nenhum, ele quer bloquear o filho. Só que ele não sabe lidar com as suas emoções, então ele começa a descarregar isso tudo em você. Como eu não sei lidar com a dor da traição, com a dor do divórcio, com a dor que está acontecendo, da vergonha, eu vou jogar essa culpa para o meu filho. Porque eu não consigo, eu não tenho maturidade. Os pais não têm maturidade. E aí eles acabam jogando isso tudo para o filho. Ana, como é que trata a culpa?
Anota aí, eu vou passar para vocês aqui o passo a passo para a gente poder ir para a nossa oração. O nosso boot. Nós vamos largar essa culpa hoje, gente, em nome de Jesus. Vamos tirar esse peso das nossas costas. Chega. Chega de andar culpado, chega de querer compensar, chega de ficar justificando tudo para todo mundo. Fala não e pronto. Não, não pode. Não tem que justificar. Para de querer ficar compensando, ficar servindo as pessoas e não viver a sua própria vida. Primeira coisa, como tratar a culpa? Primeiro, reconhecendo a origem dela. Então, eu vou dar para vocês aqui duas perguntas para você poder fazer. Já de cara, você perguntar: qual foi o primeiro momento da minha vida em que eu me senti culpado? Sabe por quê? Eu não consigo tratar algo que eu não tenho consciência ainda. Então, talvez você já até perdoou a pessoa, mas você está com esse sentimento de culpa, porque você vê pelos sintomas. Né? A gente conhece a raiz é pelo efeito, conhece a causa é pelo efeito, e a causa é a raiz. Então, o que eu trouxe para vocês? Primeira coisa, eu trouxe todos os efeitos, os sintomas de uma pessoa bloqueada na culpa. E agora eu vou trazer a raiz. Primeira coisa para tratar a raiz, você vai perguntar: qual foi o primeiro momento da minha vida que eu me senti culpado? E o que eu passei a acreditar sobre mim desde então? E vai anotar. Eu passei a acreditar que eu não sou digna. Eu passei a acreditar que eu sou um problema. Eu passei a acreditar que eu não mereço o perdão de Deus. Eu passei a acreditar que eu não sou merecedora. Anota tudo. Dá nome aos sentimentos. Isso aqui, gente, é consciência. Tá? Primeira coisa, consciência. Ana, e o segundo passo? Primeiro passo, você vai fazer essas duas perguntas. Fazer terapia é excelente. Gente, eu indico terapia para todo mundo, né? Então, só que tem pessoas que são resistentes e elas não querem. E aí você vê a vida da pessoa, a pessoa não dá resultado, ela não consegue crescer e ela acha que vai dar conta sozinha. É um orgulho disfarçado, sendo que ela tem algo dentro dela que tem que ser liberado, tem algo dentro dela que tem que ser curado, ressignificado, não adianta. E todo mundo em fora enxerga, só ela que não. Então, precisa sim fazer terapia, precisa sim se conhecer, autoconhecimento. Autoconhecimento. Eu preciso entender o que se passa dentro de mim. Eu preciso entender o porquê que eu tenho esse tipo de comportamento. Isso, os comportamentos são só os efeitos. Eu preciso ir na causa. Eu preciso ir na raiz. E a raiz, 99% das vezes, está na sua infância. Está lá onde você nasceu. Está lá com seus papai e com a mamãe. Mas eles são maravilhosos, Ana. São, mas te bloqueou. Tem algo ali que tem que ser tratado, liberado, ressignificado. E aí vem o segundo passo, que é exatamente esse, que é a ressignificação da sua história. O primeiro passo você vai reconhecer. Então, eu vou reconhecer que eu preciso. Eu vou reconhecer onde começou essa culpa. E o que eu senti quando eu me senti culpado. Dar nomes. Segundo passo, eu vou ressignificar a minha história. Eu vou olhar para o passado. Amor, traz água para mim? Vou pegar água, gente. Eu vou olhar para o passado com... É como se você... Eu não trouxe água hoje, gente. Eu sempre subo com água. Hoje eu não subi. É você olhar para o passado e você, com maturidade, você vai olhar para o passado e vai reconhecer. Primeiro, eu era uma criança. Segundo, você fez o que pôde com a consciência e recursos que você tinha. Terceiro, você não é responsável pelas emoções de outras pessoas. Isso é o processo de ressignificação. Ressignificação. E tem gente que parou exatamente aqui. A pessoa já sabe onde se tinha ocupado, a pessoa já deu nomes, mas ela não consegue ressignificar o passado. O que é a ressignificação? Anota aí. A ressignificação, ela é uma nova experiência. Eu preciso viver uma nova experiência. Como é que as minhas crenças são formadas? Obrigada, Vivi. Como é que a minha crença ela é formada? Eu passei por uma experiência que gerou uma memória, que gerou um sentimento, que gerou um pensamento, que gerou uma crença. Para eu ressignificar essa crença, eu gero uma nova experiência. Então, primeira coisa, entenda, você era uma criança. Segunda coisa, você fez o que pôde com a consciência que você tinha. E terceiro ponto, se você escutou alguém falando de você, você não é responsável pelas emoções de outras pessoas. E aí vem o terceiro passo, que é o perdão. Então, primeiro, reconhecer. Segundo, ressignificar. Terceiro é o perdão. Tanto o perdão de pai, de mãe, das pessoas, quanto o auto-perdão. E aqui entra o Senhor maravilhoso.
Quando entra o Senhor, Ana, você é muito ansiosa, sabe por quê, gente? Eu tenho 1 hora para passar o conteúdo para vocês e já deu 50 minutos. Então, às vezes eu falo rápido porque eu quero passar para vocês todo o conhecimento e o tempo está passando. Eu não sei por que que 1 hora passa quando eu pisco os olhos. Eu pisco os olhos, passou 1 hora. Vocês percebem isso não? Ou é só eu? E aí tem que parar no meio do caminho, sabe? Tem que cortar. E eu quero passar para vocês como tratar. Como tratar isso. E às vezes eu falo mais rápido. Por quê? Para dar tempo. Porque vai acabar agora, ó, daqui 5 minutos. Eu preciso encerrar. Então você pensa, é muita coisa. Ana, você é ótima. Perfeita, Ana. Obrigada, gente. Obrigada. Então vamos lá. Primeira coisa, reconhece. Segunda coisa, ressignifica. E terceira coisa, o perdão. Lá em Romanos 8, está escrito assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O perdão, a gente tem que acessar o sangue de Jesus. Pessoas estão ouvindo essas bênçãos, glória a Deus. Verdade, Ana, a hora passa rápido. Amém, obrigada. Eu que agradeço, gente, poder servir vocês. Então, percebe isso. Jesus já levou sobre si esses pecados. Neste momento, é a hora de acessar o sangue de Jesus. Cristo já morreu para que você viva livre, não em culpa, não em condenação. Carregar culpa é negar o poder do sangue de Jesus. Carregar culpa é você falar assim: Jesus não conseguiu fazer por mim o que ele fez, eu ainda sou culpado. Por isso que, às vezes, eu preciso falar o quê? Eu preciso aceitar. Não é nem acessar o sangue, é aceitar o que Jesus fez por mim. Aceita. Aceitar que ele já levou sobre si. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Ana, você já foi perdoada, é livre, fica na live, mas é bom te ouvir. Fica na live, Ana. Gente, não posso, tem que encerrar com 1 hora. Não dá. É bom demais te ouvir. Glória a Deus, glória a Deus. A moça fez a Ana se sentir culpada. Na verdade, gente, não foi a moça, não, foi o moço que escreveu. E eu trouxe aqui para vocês, porque realmente, às vezes, você fala: nossa, a Ana está falando rápido. E como ele teve essa percepção, eu quis esclarecer, sabe? Eu quero esclarecer o porquê que às vezes eu falo mais rápido, por causa do tempo, tá? Porque se eu pudesse, eu ficava aqui 2, 3, 5 horas com vocês, mas eu não posso, eu preciso encerrar a live. Eu preciso dar 1 hora, tem que acabar. Tem que encerrar. E amanhã já é outro assunto. Então, assim, não dá para ficar, não dá para ficar mais tempo do que eu, tá? Existe uma diferença entre justificar e esclarecer, tá? Justificar é quando você quer pedir desculpa por algo que você não fez. E esclarecer é quando você quer trazer clareza por algo que está acontecendo, tá? Você vai sentir quando você quer justificar alguém. Você vê, sabe assim, a justificação é quando você quer provar algo que você não precisa. Entende? Provar algo que, sim, passa muito rápido, exatamente. Então, são 3 passos. Primeiro passo, reconhecer quando foi que você se sentiu culpado pela primeira vez. Segundo, ressignificar. E terceiro, acessar o perdão. Aceitar que Jesus já levou sobre si e que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Por isso que eu preciso do Senhor, Ana, preciso. Eu preciso de Jesus, Ana, precisa. Precisa. Porque a cura da culpa é o perdão. A cura da culpa é essa libertação que Jesus já trouxe para cada um de nós. É perdoar o seu pai, é perdoar a sua mãe, é se perdoar através do Senhor, porque perdão são para as pessoas nobres. Perdão, gente, é só para quem tem um coração nobre. Eu não sei quem aqui já viveu uma experiência de perdão, mas para você perdoar alguém, é só realmente quem abriu mão da razão, quem realmente acessou algo que é maior do que a pessoa mesma. Porque se você olhar só para si, só para a circunstância, você não perdoa. Você tem que transcender, tem que acessar algo que vem, que é maior, entende? O perdão é realmente algo que é muito maior do que você. É algo assim que você não consegue, por você sozinho, você não perdoa. De verdade. Por a gente, simplesmente por mim, eu tenho que pedir Jesus para me ajudar. Jesus, em nome de Jesus, me ajuda a perdoar essa pessoa. Por quê? Porque perdão é perder a razão. Você abre mão daquilo que você está fazendo.
Abre mão do que a pessoa fez, libera a pessoa. E essa é a fase mais difícil. Essa é a fase mais difícil. É você liberar, é você perdoar. Por isso Jesus falou na cruz, perdoa todos eles, exatamente. Libera, perdoa os seus pais, acessa o perdão. Perdão não é porque a pessoa merece, mas é porque você precisa tirar esse peso das suas costas. É um peso que faz com que você não prospere. Eu já perdoei a pessoa que me fez muito mal. Quem já perdoou sabe o quanto é desafiador perdoar, sabe? Assim, perdoar mesmo, de liberar o coração, de falar, olha, tá entregue, eu entreguei para Deus. E esse perdão a pessoa só consegue quando ela acessa. Quando ela acessa Jesus, quando ela acessa o sangue de Jesus, quando esse sangue vem lavando ela. Por isso que nós temos que perdoar. Eu quero fazer agora o nosso boot para a gente poder encerrar. E nós vamos deixar esse peso do passado. Nós vamos deixar esse peso. Nós vamos realmente liberar tudo que está carregando e tudo que está pesando você até agora. Tudo que está deixando com que você não prospere na vida. Tem uma frase que fala assim, né? O seu estado de não perdão é que está fazendo você não prosperar. É um estado de não perdão. Vocês não têm noção do tanto que o perdão cura, do tanto que o perdão liberta, do tanto que o perdão, você liberar isso, vai fazer com que você mude até a sua frequência, a sua energia. Libera, solta, deixa a pessoa ir. E hoje é o dia. Hoje é o dia de liberar o peso que você está carregando há tantos anos. Essa culpa lá da tua infância. Quem é que trouxe alguma memória da sua infância? Quem que trouxe alguma memória de algo que você fez que fez você se sentir culpado? Ou que o pai jogou alguma coisa em você para você se sentir culpado? Hoje é dia de liberar esse pai. Hoje é dia de liberar essa culpa. Vamos fechar os olhos? Respirar fundo? Bora? Várias. Eu. Olha aqui. Então agora chegou. Chegou a hora. Chegou a hora de você liberar essa pessoa. Ou liberar esse acontecimento. Ou liberar essa culpa. Foi libertador ouvir você, Ana. Glória a Deus. Fecha os olhos, respira fundo e bora lá. Tira a mãozinha do teclado agora e nós vamos liberar essa pessoa ou esse acontecimento. Ou esse abusador, eu fui abusada, abusado, enfim, você vai liberar essa pessoa agora. Não porque a pessoa merece, mas porque você tem que tirar esse fardo das suas costas. Respira fundo. Solta 3 vezes, 3 vezes. Pai, a Ti nós rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigada, Jesus, por essa live. Obrigada, Pai, por tanta clareza. Pai, quanto o Senhor quer tirar dos nossos ombros esse peso da culpa. E hoje nós realmente vamos deixar isso para trás. Hoje é dia, Pai. Hoje é dia do recomeço. Hoje é dia de perdoar até aquelas pessoas, Pai, que para nossa razão não mereciam, mas que a gente não quer carregar mais esse fardo, porque está pesando. Pai, nós te agradecemos por esse tempo tão precioso de revelação, de confronto, de cura. O teu Espírito nos trouxe luz, clareza e verdade. E hoje nós nos colocamos diante de ti, Pai, para tirar toda a culpa que nós carregamos. Aquelas culpas por erros do passado, culpas por palavras ditas, atitudes impensadas, culpas por omissões, por traumas, por dores que ficaram abertas, culpa, Pai, por aquilo que a gente nem tem consciência. Culpa, Pai, por não ter sido filho ideal, culpa por as coisas que nossos pais disseram a nosso respeito e que gerou esse sentimento de culpa. Senhor, hoje nós queremos tirar tudo isso das nossas costas. Então nós te pedimos, Pai, com o coração quebrantado. Em primeiro lugar, nós reconhecemos nossas falhas, mas reconhecemos também que o teu amor nos redime, nos restaura, nos liberta. Então nós nos arrependemos. Em nome de Jesus, Pai. Que todo espírito de acusação, de condenação, de paralisia caia por terra. Pai, nós não aceitaremos mais viver como devedores de algo que já foi pago na cruz. Nós não queremos mais viver, Pai, querendo agradar as pessoas com esse peso, com esse fardo sobre nós, com medo, sensação de não merecimento, vergonha. Pai, nos ensina a viver livres, perdoados,
conscientes da graça que nos alcançou. Pai, nós queremos liberar perdão para essas pessoas que de maneira inconsciente ou consciente que seja, falaram coisas ao nosso respeito na nossa infância. Pai, os nossos pais, o nosso pai, a nossa mãe. Eu quero que você agora visualize. Você está em frente a essa pessoa. Essa pessoa que te causou mal. Essa pessoa que pode ter falado coisas ao seu respeito, que te fez se sentir culpado. Talvez foi o seu pai, talvez foi a sua mãe, talvez foi o abusador. Talvez você está vendo um espelho, porque é você mesma. Talvez você é essa pessoa que precisa acessar esse perdão. Então agora visualize essa pessoa na sua frente. E agora nós vamos liberar perdão. Pai, nos ensina a perdoar como o Senhor, Pai. Nos dê esse coração nobre. Tira das nossas costas, Pai, todo o peso. Nós queremos sim sermos livres. E você olhando para essa pessoa, você está carregando uma mochila pesada da culpa que você carrega durante todos esses anos. Eu quero que você visualize agora você tirando essa mochila das suas costas. Tira essa mochila, que está pesada, um fardo. E agora você vai entregar essa mochila para essa pessoa. E vai falar assim, eu te perdoo. Você está liberado. Esse peso não é meu. Entrega o peso para ela. Entrega o fardo para ela. Esse peso não é meu. Essa culpa não é minha. Eu te perdoo. Você está livre. E na hora que você solta essa mochila pesada, coloca a mão no seu coração, abre um sorriso e fala, e eu estou livre. E eu me perdoo por ter carregado essa culpa durante todo esse tempo. Talvez a pessoa que você entregou essa mochila foi o seu eu do passado. Quem aqui está se perdoando? Você entregou a mochila para quem você era. E agora você decide ser outra pessoa. O seu passado não te define. Que nenhuma culpa roube mais o propósito de Deus sobre a tua vida. Que nenhuma lembrança do passado te prenda aqui no presente. O Senhor agora entrega para você o nível de coragem para recomeçar. E você abre um sorriso. E você se sente leve. E a pessoa que está na sua frente também abre um sorriso. Porque essa pessoa nunca quis te prender, ela nunca quis te sentir culpada, ela fez o melhor que ela pôde, com o recurso e com a consciência que ela tinha. E você começa a caminhar. Eu quero que você sinta uma leveza que você nunca sentiu antes. Que todo o peso do passado ficou lá, naquela mochila. E o Senhor te entrega agora toda a fé para você crer que o melhor ainda está por vir. Pai, nós selamos essa experiência com o teu sangue, porque só o teu sangue, Pai, pode nos livrar, nos libertar, faz com que a gente se sinta realmente perdoado. E nós consagramos, Pai, cada coração aqui ao teu cuidado. Que essas pessoas possam, Pai, realmente ter se libertado dessa culpa, dessa condenação, e que isso não pese mais a vida deles a partir de hoje. Ficou para trás. Fala assim comigo. A culpa ficou para trás. Eu já sou perdoado e já liberei aquelas pessoas que me fizeram mal. E repete assim, eu sou livre. Respira fundo, respira mais uma vez. Isso. Agora fala assim, a partir de hoje, eu vou viver o melhor tempo da minha vida. Um tempo de crescimento, um tempo de oportunidades e um tempo de prosperidade. Esfrega essas mãos, esfrega bem forte e solta aí um já é. Já é, eu sou livre. Olha, o Zé Augusto já colocou, a culpa ficou para trás. Eu já fui perdoada. Glória a Deus. Valdinéia colocou, eu sou livre. Glória a Deus. Quando perdoa, se livra. Exatamente. Glória a Deus. Já é, eu sou livre. Glória a Deus. Tamo junto até depois do fim.
Amém. Glória a Deus, Ana. Que lindo, Ana. Eu fui perdoada. Glória a Deus. Eu liberei o abusador. Glória a Deus. Que tudo, Ana. Estou me sentindo mais leve. Quem aí está se sentindo mais leve? Selou. Amém. Amém. Eu perdoei minha mãe. Glória a Deus. Eu sou livre para a glória de Deus. Eu sou livre. Amém. Obrigada, Ana. Esse boot foi poderoso. Glória a Deus. Vou viver o melhor tempo da minha vida. Eu estou arrepiado. Glória a Deus. Já aconteceu. Já aconteceu. Olha, Patrícia, eu até emagreci. Gente, de verdade. Sabe quando você libera o perdão, você até emagrece? Estou falando de verdade. Agora é sério. As pessoas que carregam muita dor emocional, né, ela faz aquela capa. Quando você libera, você sente leve mesmo, você até emagrece. Glória a Deus, foi libertador, Ana. Que bom. Amém. Obrigada, Ana. Eu liberei aquelas pessoas que me caluniaram, perseguidores. Amém. Glória a Deus. Estou pulando de alegria. Que lindo, Ana. Estou mais leve. Perdoei a mim mesma. Muita gente se perdoou. Eu visualizei isso também, que tinha muita gente aqui liberando perdão para si mesmo, né? Tirando o fardo das coisas que fez do passado. Então, não importa o que você fez até aqui. O que importa é quem você decide ser a partir de hoje. Glória a Deus, você tem sido bênção na vida de muitos. Obrigada, Regina. Obrigada, maravilhoso. Gente, que Deus abençoe vocês imensamente. Olha, 1h06 de live. Tô lascada, gente. Depois eu vou receber chamada, Ó, vou nem jogar a culpa em cima de vocês, não. A gente já falando de culpa, né? Tá tudo certo. Eu assumo a responsabilidade. Gratidão, Ana, por tudo. Perdoei a mim mesma, meus pais biológicos. Glória a Deus. Obrigada, Ana, pela assunção. Me perdoei. Glória a Deus. Obrigada, Ana, por tanta entrega. Me perdoei por ter vivido sempre na lei do menor esforço. Isso me faz me sentir não merecedor. Agora, o que você vai fazer, José? Você vai dar sempre o seu melhor em tudo que você faz. Dá sempre o seu melhor. Faça tudo com excelência. Com excelência. E depois comemore os seus resultados. Que Deus abençoe vocês. Amém. Glória a Deus, Ana, você é de Deus, todas nós, todas nós. Glória a Deus, gratidão por essa live libertadora. Amém. Que Deus abençoe vocês. Até amanhã. Amanhã é sábado. Amanhã estarei com vocês aqui no 459, gente. Amanhã sou eu também. Então, amanhã é sábado, é dia de tocar o terror na terra também. Não vem ficar com preguiça sábado, não. Levantem amanhã cedo, bora botar pressão no sol e chama mais pessoas para estar aqui amanhã. Convida mais gente, fala, olha, assiste amanhã o 459 ao vivo, para você ver a frequência que é. É diferente do que pegar no gravado depois, né? Tem que pegar no ao vivo mesmo, que é aqui que as coisas acontecem. Que Deus abençoe vocês. Até amanhã. Façam todos um excepcional dia, uma excepcional sexta-feira. Vamos viver hoje um dia muito mais leve e com muito mais resultado. Vocês vão ver. Vão sentir muito mais leve. Que Deus abençoe vocês. Beijo, beijo, beijo. E até amanhã. Até amanhã, gente. Bora tocar o terror na terra.